Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 1 do nosso curso de Direito Constitucional, que será colocado por mim no YouTube toda semana. Estou me comprometendo com você que nós vamos do início ao fim desse curso de Direito Constitucional comigo, Igor Pereira, sob a marca Direito Novo, direitonovo.com. É um prazer enorme fazer esse trabalho, espero que vocês gostem, será todo gratuito, mas lembrando que se você clicar no link abaixo no YouTube, tem o PowerPoint e a transcrição da aula para você comprar. Bem baratinho, tá? A transcrição da aula e o PowerPoint. Por R$ 9 você compra a transcrição da aula e recebe o PowerPoint e nos ajuda a manter esse trabalho funcionando. Então a gente vai começar a partir da teoria da Constituição, vamos bater um papo sobre o direito constitucional e eu espero que você goste da aula de hoje. Vamos lá. Primeira questão que vamos colocar sobre o direito constitucional é quais são as funções dele, o que é esse direito constitucional, por que ele é importante no direito, porque as pessoas, ao se remeterem ao direito constitucional, os professores, os juristas, se remetem a ele com um certo grau de referência. O direito constitucional é o ramo do direito público que vai estudar a Constituição e suas manifestações, a estrutura do Estado, a organização do Estado, a separação das funções do poder e suas relações, como o Estado brasileiro se manifesta para cumprir as suas políticas públicas e colaborar com o povo brasileiro, a sociedade, para a construção de um ambiente dentro do seu território que seja saudável para todos, equilibrado, sustentável e, ao mesmo tempo, estabelecendo relações por meio do direito internacional com o mundo para produzir uma sociedade global, equilibrada, que nos dê qualidade de vida e combata as injustiças. O direito constitucional, portanto, ele é um ramo do direito público. Eu vou diminuir aqui eu na tela para vocês poderem ver melhor o slide. Então, o direito constitucional ele é um ramo do direito público. Se ele é um ramo do direito público, ele prioritariamente cuida das relações de Estado e como o Estado interage com as pessoas e, principalmente, como esse Estado é limitado pela Constituição na sua interação com as pessoas, para que ele não seja um Estado leviatã, pesado, enorme, que vá esmagar as pessoas com seu poder, porque o Estado ele tem um monopólio legítimo do uso da força. E com esse monopólio legítimo do uso da força, é claro, a partir do momento que ele abusa, ele não tem mais essa legitimidade, mas por ele possuir, a princípio, essa estrutura de força que pode limitar os indivíduos na sua liberdade, ele precisa dele mesmo ter uma limitação, e essa limitação é posta pela Constituição e pelo poder constituinte, que pode, a qualquer momento, derrubar o direito, derrubar o Estado para criar uma ordem nova, seja porque a ordem atual não funciona, seja porque o Estado não legitima mais a Constituição atual, seja porque o povo mudou tanto que ele não consegue mais se adaptar àquela Constituição, ou seja, por N motivos no qual o poder constituinte pode vir a se manifestar e buscar uma mudança na ordem das coisas. O direito constitucional ele vai tratar das relações do Estado, por isso, ramo do direito público. Existe doutrina, é claro, que vai
relativizar essa questão de direito público e direito privado, dizendo que existe uma interação hoje, que os ramos do direito privado também possuem características públicas. Então, por exemplo, o direito civil, ele precisa respeitar a Constituição, as relações entre os indivíduos, pelo menos no Brasil, aqui nos Estados Unidos são um pouco diferente, mas no Brasil nós temos essa tendência de considerar que o direito civil e as relações dos indivíduos, os contratos, eles estão limitados pelos postulados constitucionais, e aí vem essa ideia do direito civil constitucional, que se valerá das diretrizes constitucionais para estabelecer uma interpretação civilística conforme a Constituição e um espraiamento dos valores do direito constitucional para a aplicação e a regulação das normas entre os indivíduos, o que a gente chamaria de aplicação das normas constitucionais entre os particulares. Aqui nos Estados Unidos, só por curiosidade, isso não é muito pensado, quer dizer, seria até impensável você aplicar a Constituição americana para regular as relações entre privados. A partir daí, algumas pessoas questionam a Constituição como sendo o direito constitucional como sendo ramo do direito público, o direito civil como sendo ramo do direito privado, ou seja, questiona essa distinção entre direito público e direito privado, porque se confundiria, porque teria elementos de direito público no direito privado, e questões de direito privado que são estudadas e trabalhadas dentro do direito público, a partir do momento que tem essa constitucionalização dos direitos. Então, essa dicotomia teria sofrido uma erosão. Eu, particularmente, não acredito nisso tanto assim. Eu acredito que, é claro, existem essas relações entre o direito público e o direito privado, mas, sem sombra de dúvida, o direito constitucional, a sua preocupação ela é eminentemente pública, né? E, óbvio, quando o Estado está limitado pela Constituição ao exercer as suas atividades, as suas funções, é um Estado que ele é um leviatã acorrentado pelas forças constitucionais, as diretrizes, as emanações constitucionais estabelecidas pelo poder constituinte. É claro que existem essas considerações privadas, existem normas que regulam o direito privado na Constituição, como a questão da família, a questão da união estável, a ideia do direito à criança e adolescente. Essas questões todas estão na Constituição e, evidentemente, elas afetam o direito civil. Mas, quando a gente pensa o direito constitucional, a gente pensa na organização do Estado, na limitação do exercício do poder político, nos direitos e garantias fundamentais que vão proteger o indivíduo, ou seja, em como esse Estado existirá, atuará, em que modelo de país, a partir da política, nós vamos traçar. E tem uma história própria que vai influenciar a interpretação desse direito, uma série de modelos e concepções de Constituição que vai orientar o que entendemos sobre o direito constitucional. Então você percebe que a questão pública ali é muito evidente. Eu, particularmente, sei que existe pessoas que defendem essa erosão entre direito público e direito privado, mas ainda na minha cabeça eu vejo muito claramente o direito público sendo uma coisa, o direito privado sendo outra, e, é claro, estabelecendo essas linhas de interação. É claro, né, gente, ramo do direito público, ramo do direito privado, são categorias doutrinárias que elas vão ser questionadas e a gente vai tentar montar, né, uma doutrina de forma com que ela seja a melhor possível para que a gente possa compreender o problema. Mas a gente não pode, dentro de um pragmatismo constitucional, perder a referência sobre as coisas. Então, sobre os problemas, sobre a solução dos problemas. Eu defendo um direito constitucional pragmático, um direito constitucional que ele possa ali ver os problemas do país, atacar os problemas do país e tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente
interpreta a Constituição para isso, a gente aplica a Constituição para isso, a gente organiza a política para isso, a gente estabelece todas as normas eleitorais para que depois as políticas públicas sejam feitas para isso. E você vê, né? Eu estou gravando essa aula no dia que o Biden vence o Trump e é o prospectadamente eleito como presidente da República. Por que ele é prospected president, né? A gente prevê que ele será o presidente. Porque, na verdade, nas eleições americanas, quem vai eleger o presidente mesmo é o colégio eleitoral distribuído pelo nome dos delegados que se conseguem obter na votação popular. E esses delegados só votam lá em dezembro. É óbvio que eles vão seguir o número de representações no colégio eleitoral que os democratas e os republicanos ganharam. Então, vai haver uma votação maior para o Biden, e aí sim, depois dessa eleição do colégio eleitoral, que é entendido aqui no direito constitucional americano como uma questão mais de formalidade, hoje, né? Eu acredito que o colégio eleitoral ele seja mais hoje uma ideia distrital de eleição, de representação dos estados na eleição nacional para o chefe do Poder Executivo, mas, óbvio, senão seria anarquia. Os delegados do colégio eleitoral não podem simplesmente votar em quem eles quiserem lá, porque senão vai mudar completamente o resultado eleitoral. Então, enfim, você vê tudo isso para dizer que você vê a esperança, né, do povo americano quando vai às ruas, né, mudou o presidente, mudou a estrutura de poder, mudou a política pública sobre a prevenção do Covid, mudou qual a concepção que o Poder Executivo tem sobre a realização de direitos fundamentais e quanto o Estado americano vai se importar e efetivar as políticas públicas. Você perceba, portanto, que muda tudo, muda a esperança das pessoas. A política move as pessoas. Até quem não gosta tanto de política é movido pela política. É muito importante esse direito constitucional. Ele é que vai dar essa estrutura jurídica da política brasileira, essa estrutura jurídica do Estado brasileiro. Quando a gente fala em combate à fome, combate à miséria, uma sociedade mais igual, liberdades públicas, tudo isso a gente está falando do direito constitucional e como ele, como ramo de direito público, na sua esfera educacional do saber, e ainda como direito subjetivo extraído da Constituição, como ele organizará o Estado brasileiro, aqui no caso, como ele limitará o exercício do poder político, dentro daquela ideia de separação das funções do poder e sempre com um telos, uma finalidade de proteger as pessoas, e ainda como esses direitos e garantias fundamentais serão impostos ao Estado para que ele não saia aí atropelando o povo brasileiro, fazendo com o que bem entender. E ainda, no caso, com as teorias atuais, no Brasil, prevalece essa ideia que os direitos fundamentais são aplicados nas relações entre os particulares e também, portanto, ele não possui apenas uma relação entre Estado e indivíduo, mas também entre indivíduos. Essa doutrina de direito civil constitucional ganhou muita força no Brasil, começou ali pela escola da UERJ, importando essa doutrina da escola italiana. E agora já se tem essa ideia mais de relativização, né? É claro que sempre que a gente intervém muito nas relações privadas, você tem a parte negativa que elas perdem a flexibilidade e você tem um Estado mais paternal, o que faz com que a sociedade talvez possa não se desenvolver tão rápido. Esse Estado pai, né, que vai tutelar as pessoas que não conseguem resolver os seus problemas por si mesmo. Então tem essa coisa negativa, e o ideal para todos nós é a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre
a atuação do Estado e a atuação dos particulares para a construção de uma sociedade equilibrada. Perceba que a gente não. Se a gente depender do Estado para resolver todos os nossos problemas da política, todos os problemas da nossa vida, esse poder central, por mais que ele se diversifique entre Estado, União, Estado, municípios, ele tenha uma estrutura administrativa gigantesca, é muito pesado para ele resolver esse problema e acaba, quanto mais a gente confia no Estado para resolver a nossa vida, mais autoritário e presente será o Estado na nossa vida. Eu, particularmente, sou um social-democrata, então eu vejo que há benefícios do Estado atuar para produzir políticas públicas no âmbito social. Então, a estrutura administrativa do Estado é muito importante, a organização administrativa do Estado é muito importante, e as suas estratégias de combate às misérias nacionais são importantíssimas. A gente precisa de muita gente competente e trabalhadora para trabalhar dia e noite para resolver os problemas do nosso país. Porém, não podemos esquecer que esse Estado pode abusar no exercício do seu poder. Esse Estado pode se tornar presente de forma a que a gente, enquanto sociedade, não se desenvolva tanto e não saiba resolver os problemas por nós mesmos. Então, baqueia a criatividade, há uma concepção de pouca individualidade. O ideal, se a gente está falando de social-democracia e comunitarismo democrático, nós cuidamos uns dos outros, mas também nós não anulamos a nossa individualidade. Um grande desafio do direito constitucional hoje, e também da filosofia política, é se conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre as liberdades e as desigualdades. Tá? E agora ainda tem as diferenças, as diversidades. Isso tudo vai complicando cada vez mais o cenário de concepção, imaginação de como construir uma sociedade que seja boa para todos nós, uma sociedade que não seja apenas uma sociedade boa para poucos, mas que acolha o povo brasileiro tão sofrido e que necessita tanto de amparo, de proteção, de políticas públicas que faça a diferença na vida das nossas pessoas. São 3 funções do direito constitucional: organizar o Estado. Como que será esse Estado brasileiro? Ele vai ser dividido, ele será uma federação. Essa federação vai ser composta de quais entes federativos? No Brasil a gente tem essa federação tripartite, em que entra os municípios nessa história toda. O Brasil, ele antes era um Estado unitário e depois se tornou uma federação. Por ele ser um Estado unitário inicialmente, ele tem muito mais a União tem muito poder, né? Porque antes do Brasil ser federação, ele era Estado unitário. É diferente no caso dos Estados Unidos, onde a ideia de federação surgiu originariamente, porque nos Estados Unidos você tinha estados independentes que, em prol de uma união mais perfeita, resolveram formar os Estados Unidos da América e abriram mão da sua independência. Continuaram autônomos, mas dentro da estrutura americana, por causa dessa Constituição histórica, os estados têm muita força, né? Muito diferente, os estados têm muita força política quando comparado à União. Então, já no Brasil, a União é muito presente, muito importante, inclusive para a sustentabilidade dos estados e ainda mais dos municípios. Então, talvez uma forma da gente fazer com que o Brasil seja administrativamente melhor e proteja a vida das pessoas de forma mais qualitativa é a gente conseguir espraiar mais esse poder da União, fazendo com que os estados e os municípios ganhem mais relevância para a solução da vida das pessoas. Se a gente pensa na ideia de municipalismo, ou seja, uma política que parte do município para a solução dos problemas, a parte positiva disso é que os políticos que estão nos municípios e os administradores que trabalham no município, eles conhecem a realidade daquele município e os problemas daquele município. E mais ainda, dentro do município, se o município tem mais força para resolver problemas,
é muito mais fácil de você cobrar os entes, as pessoas, os agentes públicos e os políticos que trabalham nesses municípios. Aí essa ideia de municipalismo, essa ideia da política se fazer a partir do município e o município ganhando relevância para resolver o problema das pessoas, porque é mais fácil controlar e é mais fácil conhecer o problema para que pragmaticamente se possa resolvê-lo. Então a gente tem que organizar esse Estado, ele vai ser uma federação, e aí essa federação vai ter União, Estados-membros, municípios e o Distrito Federal. E aí cada um terá determinadas competências, e você vai lá organizando o Estado. Depois é necessário organizar e limitar o exercício do poder. Ou seja, nós temos aí o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Eles emanam, o poder político do Estado emana, né, e se separa por meio dessas três diferentes funções: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes, essas três funções do poder, elas também se controlam umas às outras, né, para que um não possa abusar no exercício do poder. Então, o poder judiciário controla o poder legislativo controla o judiciário, o executivo também pode controlar o legislativo e o judiciário, e por aí vai. Então esses poderes eles estão numa relação de sempre tensão, em busca de harmonia, mas tensionando, de forma que eles são separados, essas funções, mas elas interagem e se controlam. É o que a gente chama de mecanismo de checks and balances, mecanismo de freios e contrapesos, que estará ali equilibrando o exercício de forças. Se você for pensar nesse mecanismo de freios e contrapesos, no governo do Jair Bolsonaro tem tido muita tensão entre os poderes. Quando a gente vê tensão entre os poderes e o presidente tentando pressionar a partir da sua base política, o poder legislativo a agir conforme ele quer, essas tensões elas são oriundas dessa ideia, né, de que o poder legislativo limita o poder executivo. Né? Por exemplo, o poder executivo ele tem que negociar com o poder legislativo para que os projetos de lei que ele necessita e até o orçamento seja aprovado pelo poder legislativo. E a partir do momento que o poder executivo estiver abusando da sua função, o poder judiciário pode intervir, e ainda o poder legislativo pode não seguir a agenda de medidas provisórias e de projetos de lei do poder executivo, de certa forma controlando até que ponto o poder executivo pode ir. E a gente nós veremos quando estudarmos essa matéria como essas relações de equilíbrio, de controle, de freios e contrapesos funcionam muito detalhadamente, né, na Constituição brasileira e pauta na prática como a nossa política funciona. Entendeu? Então, assim, além de a gente organizar o Estado, a gente precisa distribuir essas funções, saber que poderes são esses que atuam para, teoricamente, melhorar a vida das pessoas e evitando anarquia, e como que eles interagem entre eles, certo? Então, assim, se o Poder Executivo, como no caso do presidente hoje, o presidente Jair Bolsonaro, pudesse fazer o que bem entendesse a partir de suas políticas públicas, né, e criasse leis, etc., nós estaríamos numa ditadura, nós estaríamos num sistema político em que os dois poderes não conseguiriam controlar o poder executivo. Mas as frustrações do presidente da República sobre como o poder legislativo anda, como o poder judiciário também julga, são frustrações naturais da democracia, justamente porque esses poderes precisam buscar o equilíbrio a todo momento, porque eles estão nessa relação de que são separados, mas se relacionam. Né? São separados, mas se relacionam. E um controla o outro para que não possa abusar.
né? Se a gente quiser fazer uma analogia, né? Como se você tivesse lá um casal separado aí e que tivesse uma criancinha ali, que é o povo brasileiro, e tá um controlando ali o outro ali, porque eles não se dão muito bem, para que a criança tenha a melhor qualidade de vida possível, tá? Então que não se abuse nessa ideia, na realização das funções típicas de cada um. A gente vai ter uma aula para isso, você sabe, função típica do Poder Executivo é executar, administrar. Função típica do Poder Legislativo é legislar. Função típica do Poder Judiciário é julgar. E cada um dessas funções do poder possui as suas funções atípicas. E aí tem como função do direito constitucional estabelecer a sua carta de direitos, a sua carta de que na verdade eu gosto de falar, né? Valores constitucionalizados, valores que passam do plano da ética para o plano do direito e viram, né, direitos. E esses direitos e garantias fundamentais, eles são importantíssimos a partir do momento que eles impedem o abuso do Estado no exercício do poder, e também ele, como eu já disse, nessa eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também pode regular as relações entre os indivíduos, entre as pessoas, mesmo que o Estado não esteja presente. Você vê na foto do slide, tem No Nature, No Future, que é direito fundamental, direito ao meio ambiente sustentável, equilibrado, está lá na Constituição, o meio ambiente como direito difuso, e não temos futuro, né? É muito importante. Aí olha como se relaciona. Sem meio ambiente você não tem direito à vida, né? Você não vai ter direito à liberdade, você não vai ter direito à integridade, né? A gente precisa de um meio ambiente equilibrado para que a gente possa ter futuro. A gente lembra que o maior ícone da nossa luta pelos direitos ao meio ambiente e à sustentabilidade é a Greta Thunberg, que ela trabalha com um constitucionalismo, um ambientalismo interseccional. Qual é a ideia do ambientalismo interseccional? É que a pauta, né, é o meio ambiente, a gente trabalha a ideia de meio ambiente, mas também, se você tiver racismo no mundo, você não vai conseguir estabelecer um meio ambiente sustentável. Então, a pauta do meio ambiente também dialoga com a pauta antirracista, também dialoga com a ideia de democracia para evitar a insurgência de fascistas. Então, a pauta do meio ambiente trabalha com o antifascismo e, evidentemente, se não se defender o direito das mulheres a ter uma vida de qualidade, a poder exercer suas liberdades, né, e também a ter uma qualidade de vida relacionada à proteção dos direitos fundamentais delas, você também não vai ter um meio ambiente sustentável, você acaba tendo baques. Então essas pautas se relacionam. Então um ambientalismo interseccional que também vai lá trabalhar, vai buscar apoio e vai apoiar o movimento negro, vai apoiar o movimento LGBTQ+, vai apoiar o movimento das mulheres. Essa relação do ambientalismo da Greta Thunberg, toda essa galera mais nova da geração Z, é impactar o mundo, criar novas lideranças políticas e principalmente salvar o mundo, porque está acabando, porque a gente está destruindo o meio ambiente, a gente está colhendo os frutos disso. Você veja, o Covid, ele toda essa crise biológica, de certa forma, está relacionada com a nossa crise ambiental. E esse sistema de justiça ambiental ele é muito importante para que a gente possa ainda ter vida. Eu morava há um tempo atrás na Califórnia, agora eu estou morando em Nova York. Quando estava na Califórnia, a gente teve queimadas, e quando começaram essas queimadas
naturais ali nas florestas por causa das mudanças climáticas. Você parava a aula, não tinha aula. E o ar ficava muito denso. Em um determinado momento na Califórnia, você não conseguia sair às ruas, porque mudou a cor do céu. Né? Quando eu morava lá, também senti uma vez terremoto acontecendo. Então veja que a nossa vida é impactada, a gente tem a nossa vida impactada pela a ideia de meio ambiente. Então, sem natureza não temos futuro. Ambientalismo interseccional, direitos e garantias fundamentais que também se relacionam um com os outros. Então, a partir da ideia de ambientalismo interseccional e de interseccionalidade que está presente nos movimentos de minorias e dos novos direitos, que já não são tão novos assim, a gente é que está tendo dificuldade de efetivá-los e protegê-los, essa ideia de interseccionalidade verifica essa interdependência dos direitos fundamentais. No direito constitucional a gente gosta de falar muito de princípios, né? Você verifica a realidade de interdependência, né? O princípio da interdependência dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais se relacionam um com o outro, e para que um direito fundamental seja efetivado em sua plenitude, é necessário que se proteja outro direito fundamental. Portanto, se você não tem meio ambiente como direito difuso, você acaba prejudicando o direito à vida. Então, essas dimensões de direitos fundamentais, né, interdependência das dimensões dos direitos fundamentais, elas, na verdade, a gente precisa estar sempre cuidando de um direito, de uma dimensão, para depois, e ao mesmo tempo, cuidar do outro, porque se você não cumpre um direito, você acaba prejudicando o outro. Então, evidentemente, essa ideia de ambientalismo interseccional, a gente pode relacionar à interdependência das dimensões dos direitos fundamentais. É por isso que a gente não trabalha mais com essa ideia de geração dos direitos fundamentais, ou não deveria trabalhar. Por quê? A geração de direitos fundamentais dá ênfase demasiada à questão temporal, ou seja, começa uma geração, termina, inicia outra geração, termina. Quer dizer, vem um tempo, a primeira geração de direitos fundamentais, depois vem uma segunda geração de direitos fundamentais. Então, primeiro a gente tem que proteger as liberdades públicas, depois a gente passa a proteger os direitos sociais, depois a gente passa a proteger os direitos coletivos, difusos. Então, esses direitos fundamentais, eles têm que estar sempre buscando proteção. Separar os problemas que a gente tem no Brasil de direitos fundamentais de primeira dimensão, que antigamente a gente poderia falar de primeira geração, eles são enormes, os problemas que a gente tem nesse sentido. No Brasil, há muito pouco tempo atrás, agora a gente está tendo um pouco mais, você tinha muito problema de liberdade científica, ainda tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Se você falasse cientificamente um posicionamento que fosse diferente de uma pessoa que tivesse um determinado poder administrativo dentro das universidades públicas, você pode ser perseguido. Então, eu vejo os problemas de direitos fundamentais dentro da universidade pública brasileira. E, do mesmo modo, se você for ver as comunidades cariocas, né, as comunidades brasileiras, as favelas, o problema de desrespeito ao direito à vida é absurdo, tá? É absurdo. Então, todas essas inserções na política, da polícia nas comunidades, arrisca a vida do policial, arrisca a vida do morador da comunidade, a partir do momento que você sobe no morro, né, atira, e aí você atira, tem tanta criança ali perto, tem mulher ali perto, então você vai colocar a vida dos cidadãos em risco por causa de uma operação policial em um lugar tão apertado, urbano, no qual é muito difícil de você separar civis e pessoas envolvidas no crime. Então, perceba, o direito à vida do morador da favela, o direito à liberdade do trabalhador, né, o direito à dignidade sexual da mulher, da classe trabalhadora, é muito desrespeitado no Brasil. Então, a gente tem
inúmeros problemas relacionados a direitos fundamentais de primeira dimensão. Se você pega os pleitos das mulheres, muitos deles são relacionados aos direitos fundamentais de primeira dimensão. Então, a gente tem os direitos sociais, a gente tem os direitos fundamentais de primeira dimensão, a gente tem os direitos fundamentais de terceira dimensão, aí vamos falar em outras dimensões, a gente vai ter um momento adequado nas aulas de direitos fundamentais para trabalhar isso, mas veja que eles se relacionam. Lembrando que você pode comprar a transcrição dessa aula por apenas R$ 9,00. Apenas clique no link abaixo ali no vídeo do YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer. A gente está lá, vê aí o conteúdo gratuito, a aula gratuita. Ajuda a gente, inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer. Até mesmo porque os nossos objetivos têm muita relação com direitos humanos, tem muita relação com o social. A gente precisa do apoio. Eu preciso muito do apoio de você. Clica no botão se inscreva no canal. Vamos seguir o nosso slide e começar a falar dos elementos do Estado brasileiro. Território, povo, poder político. Então, quando você olha para o Estado, você vai ver que o Estado exerce o poder dentro de um determinado território. Quando ele vai tentar exercer o poder fora do território, ele já vai estar dentro do âmbito das relações internacionais e pode até entrar numa ideia da regulação do conflito armado, a questão da guerra, né? De respeito à soberania. Então o Estado ele tem soberania dentro do seu território, é ali que ele exerce o seu poder político, respeitando um povo, no nosso caso, o povo brasileiro. Então lembra de quando você pensar no Estado, quando você pensar nesse Leviatã, todo acorrentado pela Constituição brasileira, para que ele atue da forma com que seja positiva, né? Você pensar num Leviatã que está querendo abusar do poder, um monstro que está querendo abusar do poder, e ele está lá acorrentado pela força da Constituição e do poder constituinte originário de falar, olha, assim, o povo criou você para nos servir, e não nós não estamos aqui para servir você. Essa questão patrimonialismo brasileiro ele é muito complicado por causa disso, porque o Estado passa a ser de determinadas pessoas que passa a utilizar a força do Estado para benefícios próprios, um dos maiores problemas do Brasil, o patrimonialismo brasileiro. Até hoje a gente não conseguiu resolver e é muito difícil a gente encontrar, a gente vê mudança, e isso vai acabando tanto com a nossa autoestima enquanto povo, afeta tanto a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia, as nossas escolhas. Não pode não. Levanta, vai à luta, vai à política para mudar as coisas. A gente já sabe, porque tudo que a gente está passando no Brasil hoje, a gente já sabe. Se a gente largar a mão da política, se a gente não lutar dos nossos direitos, vai afetar a nossa vida sim, vai afetar a nossa qualidade de vida sim, vai afetar o que a gente pode fazer sim, e quando a gente fala em afetar a nossa vida, a gente fala da única coisa que a gente tem, a nossa existência, né? Uma coisa primária, em que se o Estado não cumprir direito as suas funções, vai ter uma baque enorme na nossa vida, na nossa qualidade de existência, né? De traçar os nossos caminhos para ser feliz. Então, olha, não tem jeito. Tem que prestar atenção no direito constitucional, tem que entender como esse Estado trabalha, tem que entender como que nós vamos fazer para resolver esses problemas tão amargos na história brasileira. E esse patrimonialismo, ele faz com que o Estado não atue mais para defender o interesse do povo, mas para defender o interesse de poucos, que se confundem com o próprio Estado. O patrimonialismo, o que é? O patrimonialismo é essa confusão entre o público e o privado, em que os agentes públicos utilizam do Estado para benefício próprio e não para benefício do povo. Então esse Estado ali não está exercendo seu poder político adequadamente para a proteção do povo. E quando isso acontece, só o poder constituinte originário, ou seja, só as pessoas por meio da política pode mudar e pressionar o poder constituído, ali o poder legislativo, executivo e judiciário, a atuar
de acordo com os interesses do povo e não contra os seus interesses. Não confunda o Estado com as suas funções de poder, né? Por quê? Você veja que o poder político é apenas um elemento do Estado, né? O Estado ainda tem como elemento território, né? Ainda tem essa questão que ele exerce esse poder de acordo, em relação, em harmonia e para o povo. E no artigo 42 do Código Civil você vai ver, são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, a República Federativa do Brasil vai ser uma pessoa jurídica de direito público externo. E os nossos entes federativos, a União, estados, membros, municípios, eles serão pessoas jurídicas de direito público interno. Ainda o Distrito Federal, a gente sabe que a gente tem também o Distrito Federal. A Constituição brasileira se divide em preâmbulo, corpo constitucional, ato das disposições constitucionais transitórias e emendas constitucionais. Então, essa Constituição, se você pegar ela para ver aí, essa nossa carta magna, ela começa com um preâmbulo, depois desse preâmbulo a gente tem o corpo constitucional, e quando terminam esses primeiros artigos, todos aqueles artigos constitucionais, né, que é muita coisa, a gente não terminou a Constituição, porque você entra nos atos das disposições constitucionais transitórias, que são artigos constitucionais cujo seu primeiro elemento para identificá-las é que elas servem, ou deveriam servir, para serem temporários, ou seja, para que produzam eficácia em determinado tempo, para resolver uma determinada questão, e depois vai se exaurir no tempo a eficácia dessas normas condicionais, porque elas são transitórias. Então tem um artigo, o ADCT, a gente vai encontrar lá as normas condicionais transitórias. Se a gente pegar a Constituição, você vai ver exemplos dessas normas condicionais transitórias. Uma delas é aquela em que se preveu o plebiscito no Brasil para se decidir se continuaríamos a ser o presidencialismo ou se teríamos como sistema o parlamentarismo ou ainda a questão da monarquia constitucional. E nós decidimos continuar com o presidencialismo. Quando termina o ato das disposições constitucionais transitórias, também não terminou a Constituição, porque nós vamos entrar na realidade das emendas constitucionais. Então, todas essas emendas constitucionais também são Constituição. E você vê, será que é ruim a gente ter tanta emenda constitucional? A gente tem hoje tantas centenas de emenda constitucional. Será que isso é ruim ter esse monte de emenda constitucional ou não? Bem, eu já pensei muito sobre esse assunto, cada um vai ter uma opinião, mas é claro que o número de emenda constitucional está relacionado diretamente à flexibilidade que se tem para emendar a Constituição. Quando você tem uma Constituição que ela é mais flexível no sentido do poder de emendar, é mais fácil com que você possa atualizar essa Constituição de acordo com os novos hábitos, costumes das pessoas, desejos, pleitos, necessidades, tanto do Estado quanto do povo. Então, quanto mais flexível, se ela é mais flexível, é mais fácil de alterar. Se ela é extremamente fácil de alterar, é ruim, porque a Constituição não tem rigidez. Se ela não tem rigidez nenhuma, você pode mudar ela e ela não tem a força hierárquica dela, na prática, não produz muito efeito, porque fica tão fácil de alterar a Constituição quanto alterar uma lei. Mas, se ela é muito rígida, você pode ter um descompasso entre as necessidades do povo e o que está escrito na Constituição. Um exemplo, hoje, americano, eu vou falar porque hoje, né, se conhece o novo presidente americano, o democrata Joe Biden, que
essa ideia do colégio eleitoral e o sistema eleitoral nacional americano é muito complicado. Tá? E ele pode trazer distorções a partir do momento em que no voto popular você tem um candidato que ganha, e no voto do colégio eleitoral, que vai ser aquele que vai valer mesmo, outro candidato é que ganhou. Isso não afeta tanto a democracia americana, porque a ideia é que há uma distritalidade, né? É necessário haver uma força equivalente, equiparada entre os estados, e uma representatividade relativa entre todos eles para se eleger o presidente. Então, em estados muito populosos, não pode ter uma extra força, como a Califórnia, né? E aí deixar, por exemplo, o Kansas com pouca força política. Então, aí os estados assim mais interioranos, provincianos, não teriam tanta força quanto os grandes centros. Então, daí vem essa ideia do colégio eleitoral. Porém, você pode causar outra distorção, que é um impacto nessa democracia no exercício direto, quando se vota, em que não é mais uma cabeça, um voto que vai contar quem tem mais voto, vai ser o presidente. Aí você tem essa distorção entre o colégio eleitoral, né, que vai ser eleito a partir da representatividade de cada estado nos Estados Unidos, e o voto popular, que são quem as pessoas votaram. Nesse caso da eleição americana não teve esse problema, porque o Joe Biden teve mais voto popular e ainda elegeu mais delegados no colégio eleitoral. Mas na eleição passada, em que o Donald Trump venceu, a Hillary teve mais voto popular, mas perdeu no número de delegados. Então, ela perde as eleições. Bom, os americanos querem muito mudar essa, assim, muita gente, hoje democratas em geral, eles querem tirar esse colégio eleitoral porque diz que impacta na democracia. Não chega a destruí-la, mas impacta na democracia. E esse colégio eleitoral, para simplificar, né, as eleições nacionais, etc., esse colégio eleitoral, ele você precisaria emendar a Constituição americana. Só que emendar a Constituição americana é muito difícil, você precisa de muito apoio no Congresso, depois você precisa de muito apoio dos estados. Então basta uma parte relevante do Partido Republicano não querer emendar a Constituição, que ela nunca será emendada. Então emendar a Constituição nos Estados Unidos é muito difícil. Então você pode ter um problema, que, por exemplo, o colégio eleitoral, né, para muita gente isso pode ser um problema. Nos Estados Unidos isso é uma coisa pesada, as pessoas não gostam mais tanto desse colégio eleitoral, você tem muitas críticas a ele, mas você não tem procedimento para mudar, porque a Constituição é tão rígida, tão difícil emendar a Constituição que não dá para mudar. Entende o problema? No Brasil a gente já tem muita emenda. Eu acredito que, ainda mais num país como o Brasil, com uma democracia tão, a gente vê infantil, a gente sofre tanto com ela, o processo de emenda brasileiro ele é razoável, no sentido de exigir uma rigidez no qual a gente consegue manter a nossa Constituição atualizada, a gente acaba não perdendo a força normativa dela, e você consegue atualizá-la às necessidades do poder político. É claro que ela vai ficando toda emendada, ela vai mudando, ela vai se modificando, mas ao menos a gente mantém uma política dinâmica e a gente não fica com problemas que não possam ser resolvidos dentro da ordem constitucional atual. Senão você teria que fazer uma revolução, né, para poder mudar e vir o poder constituinte originário e estabelecer outra Constituição. Ter alguma flexibilidade constitucional, ao meu sentir, é bom, porque você consegue atualizar a política, no mais no contexto brasileiro, as necessidades do povo, fazendo com que se altere a Constituição para que se estabeleça uma política melhor, políticas públicas que possam resolver os problemas do Estado brasileiro hoje. Tem riscos, pode mudar completamente a cara da Constituição, mas aí tem as cláusulas pétreas para impedir isso. As cláusulas pétreas elas existem justamente para a identidade da Constituição não se modificar. Ou seja, para aquele mínimo constitucional, aquelas cláusulas duras, o que o poder constituinte originário, quando se manifestou, quis preservar, aquilo ali nunca mude.
Então, por isso a gente tem essas cláusulas pétreas. Acredito que a gente conseguiu, nessa parte, manter essa identidade constitucional depois de tantos anos. O crescimento infantil é cambaleante, a gente está passando por muita dificuldade, tivemos muitos erros na política, muitos erros estão colocando a gente no fio da navalha. Não desista da política, se interesse sim, porque o seu país está no fio da navalha hoje. Eu moro fora, eu olho para o Brasil, quando eu olho para o Brasil morando fora, fazendo uma comparação com os países de fora, e com a experiência internacional que eu tenho, eu falei, isso está no fio de queda. É um país que anda na corda bamba dele. Então, não desistam do Brasil, tá? Mas, dentro dessa corda bamba em que o Brasil vive, a gente tem uma identidade constitucional que ela continua ali e continua produzindo mudanças na sociedade, ou seja, aquilo que o Poder Constituinte originário intuiu, a gente vai estar aos trancos e barrancos efetivando e estamos ali mantendo e preservando. Então a ordem constitucional brasileira ela está viva ainda. Cambaleante, a gente tem muita dificuldade, mas nós ainda temos uma ordem constitucional viva. Então está aí a divisão da Constituição brasileira em preâmbulo, corpo constitucional, ato das disposições constitucionais transitórias e emenda constitucional. O preâmbulo pode servir, né, como parâmetro para controle de constitucionalidade das leis. O STF já tem uma decisão antiga, uma jurisprudência antiga, pacificada, que o preâmbulo não pode ser utilizado como parâmetro para o controle de constitucionalidade. O que é isso? Parâmetro para o controle de constitucionalidade. É muito simples, não é difícil da gente entender o que é esse parâmetro. Vamos ficar maior aqui. O que é esse parâmetro para o controle de constitucionalidade? O parâmetro para o controle de constitucionalidade é aquela norma constitucional, aquele princípio constitucional, aquele elemento constitucional que você vai utilizar para dizer que uma determinada norma inferior à Constituição é inconstitucional, desrespeita a Constituição. Esse é o parâmetro. É o dispositivo constitucional que você vai usar para dizer, olha, aquela lei federal desrespeita a Constituição, ou aquela emenda constitucional desrespeita norma constitucional originária. É muito simples, parâmetro constitucional. Dispositivo que você vai utilizar para dizer, ó, estão desrespeitando a Constituição, aquela lei desrespeita a Constituição. E por quê? É todo barato constitucional essa discussão, né? Barato enorme, né? De interpretação, etc. Que, de certa forma, na escola constitucional brasileira tem seus méritos, tem seus deméritos, porque a gente foca tanto na interpretação constitucional, a gente perde a força de pensar as políticas públicas, que eu acho que é o grande barato hoje. A gente precisa resolver o problema de política pública, de um país sofrido, de um povo tão sofrido e desigual. A gente precisa ir para um constitucionalismo democrático, pragmático, para resolver os nossos problemas enquanto país. Bom, então, preâmbulo. Ele pode servir de dispositivo para dizer que uma lei é inconstitucional? Não. O Supremo Tribunal Federal, em maioria, disse que não. Que o preâmbulo não tem força normativa para servir de parâmetro constitucional, mas ele pode servir de inspiração, né, para a interpretação de outros dispositivos. Ou seja, você pode utilizar o preâmbulo para, por exemplo, compreender o dispositivo que fala sobre direito de família, né, ou sobre a criança e adolescente na Constituição. Então, você pode utilizar o preâmbulo com valores que inspiram a interpretação constitucional, mas outro dispositivo, outro artigo, um princípio, tem que servir de parâmetro para a Constituição. Então, pode servir de parâmetro? Não, mas pode servir como força, como elemento para a constituição da interpretação de que uma norma é inconstitucional. Supremacia constitucional. A gente tem ali essa pirâmide, né, que é que a gente vai utilizar para fins de interpretação, de explicação do direito constitucional, né, sem querer entrar na teoria do Kelsen. Vamos deixar para o pessoal da teoria do direito explicar o Kelsen. Mas aqui a gente está utilizando essa pirâmide para compreender que ali a Constituição está no topo, né?
Acima dela, a gente tem lá no Kelsen aquela norma fundamental, né, que é cumprir tudo que está abaixo. Tá? Mas ali no topo, ali naquela parte de cima, tem a Constituição de 88, as emendas e os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados de acordo com o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, terão status de norma constitucional. Então, ficarão ali acima da pirâmide. E aí você tem, eu vou diminuir novamente aqui a minha telinha, vamos botar aqui em cima, tá? E aí você tem a Constituição, as emendas, lembram que nessa Constituição tem os atos e disposições constitucionais transitórios, as emendas e os tratados internacionais de direitos humanos, que se forem aprovados segundo o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, terão status de norma constitucional, tá? Ficarão lá no topo. Lembrando que nessas normas constitucionais nós temos normas constitucionais originárias e normas constitucionais que vieram depois, por meio das emendas. Essas emendas constitucionais, elas não podem desrespeitar o núcleo duro, que é a cláusula pétrea da Constituição. Por quê? Porque senão a Constituição perde sua identidade. E por que a Constituição não pode perder a sua identidade? Porque as emendas constitucionais são feitas pelo poder constituinte derivado, ou seja, como se faz aquele processo para alteração das emendas. Então vai vir lá o Poder Legislativo vai criar uma emenda constitucional. O Poder Legislativo criando uma emenda constitucional, por mais que ele emende lá a Constituição, modifique ela, não pode fraudar o que a política lá, por meio daquela mutação, aquela força constitucional, revolucionária, etc., por meio do poder constituinte originário, estabeleceu uma ordem política com diretrizes básicas, identidades básicas. E isso não pode ser desrespeitado. Tá? Então, a identidade mínima da Constituição, o núcleo duro dela, tem que estar ali, é imutável. Você só pode mudar se houver uma nova ordem constitucional. E essa nova ordem constitucional só pode ser clamada, enunciada, feita pelo poder constituinte originário, pelo povo, né, derrubando uma ordem política para criar uma ordem nova. E aí você tem os tratados internacionais de direitos humanos, logo abaixo. Esses tratados internacionais de direitos humanos, eu vou corrigir depois aquele T lá, international, quase escrevi em inglês o negócio, né? Tem que ter um C ali. Tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados, né? De acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, eles não terão status de norma constitucional, eles serão normas supralegais. Normas supralegais, ou seja, eles estão abaixo do status constitucional, mas acima das leis infraconstitucionais, né? Normas supralegais. Leis infraconstitucionais, a gente tem a lei complementar, leis ordinárias. Lembrando uma outra divergência aqui, não existe hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, isso é o que a imensa maioria da doutrina entende, não existe hierarquia entre as leis complementares e leis ordinárias. Quando a gente estudar processo legislativo, vamos ver isso novamente, mas a diferença é o grau de... o procedimento de criação dessas leis, em que vai se necessitar de apoio político do Congresso maior para que se aprove uma lei complementar em comparação a uma lei ordinária, mas elas são ambas leis infraconstitucionais, não tem, a lei complementar não é hierarquicamente superior à lei ordinária. Então, lei complementar, lei ordinária, medidas provisórias, etc., são leis infraconstitucionais. E aí depois a gente tem as normas infralegais, resoluções, decretos, etc. Essas normas infralegais são muito importantes, porque elas vão delimitar, concretizar a política pública, ou seja, como o Estado combaterá a fome, como o Estado combaterá a miséria, como o Estado combaterá a violência policial, como o Estado protegerá direitos humanos. Isso tudo vai ser... O Estado vai dar o passo a passo para dizer como é que ele vai agir administrativamente, por meio de normas infralegais. Então, qual é o status hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos? Já dissemos, se for aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, tem status de norma constitucional, se não, será norma supralegal. A hierarquia entre lei ordinária e complementar? Não. Não há hierarquia, na verdade, há uma diferença
de quórum para aprovação da lei complementar em comparação à lei ordinária. Entendendo que matéria é reservada à lei complementar, vamos estudar com calma futuramente no nosso curso de Direito Constitucional, que essa é a aula 1. A lei complementar, se ela tiver a lei complementar, ela tem uma matéria reservada. Então, aquela matéria reservada, aquele conteúdo, né, aquele assunto só pode ser tratado por meio de lei complementar. Então, você precisa daquele quórum especial. Por outro lado, a lei ordinária, ela pode tratar dos assuntos a ela, né, mas não pode tratar de assunto reservado à lei complementar. E a lei complementar pode tratar de assunto de lei complementar e de lei ordinária de lançamento. Você vai receber o slide e vai receber a transcrição da aula. Um abraço. Tchau, tchau.